O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Gregório VII, Papa. Quem foi este Papa tão providencial, do século XI? Para que nós compreendamos bem o papel de São Gregório VII, é importante que nós tenhamos uma visão rápida, uma visão do período histórico em que ele se encontrava. Ele nasceu no início do século XI, ele nasceu em 1020, na Itália, mas esse período, do século X e o século XI foram muito difíceis para a igreja, porque nós vivíamos neste período dois grandes problemas: a simonia e o nicolaísmo. Isto é, a simonia era a prática da venda dos sacramentos, a venda da graça, a venda dos cargos eclesiásticos. Imagine que para ser bispo, para ser abade de um grande mosteiro e até mesmo papa, as pessoas pagavam. A influência política, ela contava. Por quê? Porque o rei escolhia quem seria bispo, quem seria o responsável por aquele bispado. E muitas vezes, não poucas vezes, pessoas não virtuosas, sem vocação, eram escolhidas pelos poderes civis e ordenadas pelos poderes eclesiásticos. Os reis escolhiam e os bispos ordenavam. Então, bispos, abades, cargos de influência e até mesmo papas. Imagine que neste período muitos papas eram assassinados. Por quê? Porque quando subia ao trono de Pedro um papa de uma família, aquela outra família que queria que o seu escolhido tivesse sido eleito, que o seu escolhido tivesse sido eleito, matava aquele papa, para que, quem sabe, numa próxima rodada, do seu gosto, segundo os seus critérios, subisse ao trono de Pedro. Então, meus irmãos, uma confusão terrível, uma confusão muito grande, e nós podemos imaginar aqui como foi escandaloso para o povo de Deus ver bispos, abades, totalmente sem virtude, sem amor à igreja. E é também neste mesmo período, então, que nós iremos ver com muita frequência, numa grande quantidade, o caso dos concubinatos, isto é, padres e até mesmo bispos vivendo com mulheres, tendo filhos, tendo vida marital, sem poderem de fato se casar. Porque imagine, se a não virtude, se o pecado estava assim tão comum e nos altos cargos da igreja, não era de se esperar o contrário,
que infelizmente muitos sacerdotes se deixassem guiar pelo mau exemplo dos seus pastores, dos seus superiores. Então era este o contexto de simonia, a venda, né, das ordens, a venda dos sacramentos e do concubinato. Pois bem, então neste período que nasceu Hildebrando, era esse o seu nome de batismo, de nascimento. Ele nasceu numa família simples, só que ele foi apadrinhado por um tio seu, por um tio materno, Lourenço, que era abade de um mosteiro, que lhe deu educação e viu que aquele menino, que Hildebrando, ele tinha uma boa cabeça, era um menino muito inteligente, e aquilo que foi, digamos, investido nele, frutificou abundantemente. Ele cresceu, ele se tornou um rapaz muito capaz, e a sua fama começou a se expandir, de modo que ele foi trabalhar junto de João Graciano, que será o futuro Gregório VI. João Graciano, uma vez feito Papa, traz Hildebrando para trabalhar com ele, o faz o seu secretário. Hildebrando tinha apenas 25 anos e já era o secretário do Papa. O Papa Gregório VI foi deposto. Aqui eu estou resumindo a história, eu quero logo chegar à situação, né, ao ponto que eu quero me aprofundar. Gregório VI foi deposto pelo imperador, imagine aqui, mas não um Papa, Gregório VI, que foi deposto pelo imperador, porque nós podemos imaginar, né, os poderes políticos tinham muita influência, até mesmo dentro da igreja. Então, se eles escolhiam os bispos, se eles escolhiam os papas, também a sua influência seria suficiente para depor até mesmo um papa. Então, Gregório VI foi deposto, foi para o desterro, e Hildebrando o acompanhou, e tudo isso ficou ali na sua experiência, dele ver que aquilo não era bom, que aquilo era péssimo, uma influência desta maneira dos poderes civis na igreja. O Papa Gregório VI morre, e Hildebrando, ele, depois da morte de Gregório VI, ele vai para a França. Lá ele conhece Cluny, que era uma raiz cisterciense de monges que queriam renovar a igreja, por meio da santidade. Ele tomou o hábito de Cluny, ele se tornou monge, só que, lembra, ele já era muito conhecido, e ele não conseguiu ficar muito tempo lá em Cluny, porque o Papa Leão IX, uma vez feito Papa, né, chamou Hildebrando para ser também, digamos, para administrar temporalmente as coisas da igreja. Leão IX seria, digamos, o Papa, e ele administraria as coisas temporais. Ele sai de Cluny, atende o chamado do Papa, o Papa morre, depois vem outros 4 papas, que diz a história que nenhum desses papas tomava uma grande decisão sem antes consultar Hildebrando. Tão grande era a sua fama, né? Muito bem, os 4 papas morrem. O último deles é o Papa Alexandre II, que ao morrer, no seu funeral, Hildebrando estando lá, foi aclamado pelo povo e pelo clero como Papa. Hildebrando Papa, São Pedro o escolheu no funeral de Alexandre II. Ele então é feito Papa, toma o nome de Gregório VII e continua aquela reforma que já tinha sido começada, isto é, de combater a simonia e o concubinato dos padres. E é claro, meus santos, que nós podemos aqui imaginar que
combater o pecado dentro da igreja não seja algo que traga flores, né? A perseguição começou porque muitos queriam continuar naquela situação. E dentre esses problemas, o mais, digamos, agudo foi o caso da simonia. Ele teve que destituir um bispo, Godofredo, né, bispo de Milão. Por quê? Porque este praticava a simonia. Ele teve que reformar, que mudar quase todo o episcopado da França. Imagine mudar todos os bispos, porque eles fomentavam a simonia. Só que quando começou o trabalho na Alemanha, ele encontrou a dificuldade com o imperador, que não queria, Henrique IV, que não queria de maneira nenhuma que aquilo que o Papa tinha em mente se realizasse. Em 1074, o Papa, ele proibiu, sob pena de excomunhão, que uma autoridade secular escolhesse algum bispado. Isto é, estava proibido. Só que o imperador da Alemanha fez pouco caso e continuou escolhendo os abades, os bispos. E aí então o Papa Gregório VII excomunga o imperador, e o imperador o destitui do papado. E aí, só que o poder espiritual prevaleceu. Diz aqui que o povo, quando o Papa o excomungou, o povo abandonou o imperador, abandonou completamente, que ele não tinha nem mais quem lhe preparasse o banho. Não é que, digamos, os príncipes alemães abandonaram o imperador, abandonaram. As autoridades alemãs, quando viram a excomunhão, elas disseram: olha, não tem jeito. Mas não só as autoridades, né? Os príncipes alemães seriam mais ou menos o que? Aqueles responsáveis pelos estados alemães. Eles abandonaram o imperador, mas não só, até os seus camareiros, cozinheiros, não queriam mais trabalhar para o imperador que tinha sido excomungado. Então, quando o imperador se viu nesta situação, ele resolveu pedir perdão, mas era um perdão falso, era um arrependimento mentiroso. Mas mesmo assim, ele saiu então de Trenó, no inverno, tido o inverno mais rigoroso de então. Ele saiu no inverno de 76 para 77, ele saiu no inverno para pedir perdão ao Papa, onde ele estava, lá em Canossa. Ele estava em uma propriedade de uma mulher muito piedosa da igreja. Lá chegando, diz que o Papa não o recebeu, e ele passou 3 dias com os pés na neve, implorando perdão. O Papa o perdoou. Quando ele recebeu o perdão papal e voltou para a Alemanha, retomou a perseguição. E aqui vou resumir ainda mais. Ele consegue então sitiar Roma por 3 anos, e o Papa tem que fugir. Morreu São Gregório VII no desterro. Morreu São Gregório VII fora de Roma. Morreu, digamos, privado do seu poder papal, mas morreu na amizade de Cristo. Por quê? Porque ele lutou, ele fez as escolhas certas, ele lutou contra aquilo que era errado. Diz que ele morre no dia 25 de maio de 1085, e ele morre repetindo: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no exílio. Amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no desterro, morro no exílio. Meus irmãos, São Gregório VII é um exemplo para todos nós, não apenas na igreja, não apenas para os homens, os bispos, os padres, os papas, mas para todos nós. Imagine que ele resolveu combater aquilo que era tido mais ou menos como comum na época.
As pessoas viam que era, digamos, desagradável, mas era algo comum que o rei escolhesse os bispos. As pessoas viam que era errado, mas ninguém falava quando sabia que o padre vivia adjojado, né, como se diz aqui em cuiabanês, vivia em concubinato, vivia com mulheres. As pessoas sabiam que era errado, mas elas faziam vista grossa. Então seria muito mais simples para Gregório VII, ele teria um papado glorioso se ele não entrasse nessas questões, se ele não combatesse esses pecados que estavam tão incrustados, que estavam tão enraizados na prática daquelas pessoas do século X e do século XI. Mutatis mutandis, é como hoje em dia, se as autoridades da igreja continuarem, e com a graça de Deus continuarão, combatendo o aborto, combatendo a ideologia de gênero, combatendo o fato do pecado, de as práticas homossexuais serem pecado. Imagine, enquanto lá na Alemanha, padres se reúnem para abençoar uniões homossexuais. Por quê? Porque aquilo virou algo comum, isto é, todo mundo faz, todo mundo vive daquela maneira, então vamos abençoar o pecado. Mas se nós estivermos dispostos a sofrer por fazermos as coisas certas, nós poderemos dizer, como São Gregório VII: amei a justiça, odiei a iniquidade, por isso morro no desterro, mas entro no céu. Nós podemos, meus irmãos, sofrer neste mundo, mas sofreremos pela glória eterna. Nós somos chamados a sofrer pelas coisas certas, pelas escolhas certas que nós fazemos. Diz São Paulo na Sagrada Escritura que nós somos chamados a sofrer como justos e não como os ímpios. Então não existe aqui um meio termo. Nós vamos escolher se nós iremos sofrer pelas escolhas certas que nós fizermos, ou se nós iremos sofrer eternamente pelas escolhas erradas que nós fizermos. Mas se nós sofrermos pelas escolhas certas, o nosso sofrimento será temporal, o nosso sofrimento será provisório. Mas se nós, por inimizade à cruz, nós quisermos nos preservar das dificuldades neste mundo, caindo na infidelidade a Deus e à sua igreja, nós iremos sofrer por toda a eternidade. A escolha aqui é de cada um. Vocês sabem muito bem, se nós formos agora aplicar para a nossa vida, para a vida particular, de família, trabalho, entre os amigos, como nós somos tentados a quê? A fazer vista grossa, a viver de uma maneira superficial, a fazer que nós não estamos vendo. Este Papa poderia fazer isso. Gregório VII poderia simplesmente continuar mais ou menos fazendo o que os seus predecessores faziam e terminaria mais ou menos bem o seu papado, mas ele não agradaria a Deus. Ele não seria um verdadeiro servo de Cristo. Mas então, por amor a nosso Senhor, por amor à igreja, ele estava disposto a sofrer, combatendo o erro, combatendo a mentira, combatendo o pecado, sabendo que por causa disso ele seria perseguido, ele teria uma vida muito mais difícil, mas ele agradaria a Deus. Peçamos, meus irmãos, peçamos esta graça para os nossos bispos, os nossos padres, para nós, para que nós sejamos fiéis a nosso Senhor, para que nós estejamos dispostos a sofrer pelas escolhas certas, mas peçamos isso também para nós. Eu tenho certeza que se cada um olhar para a própria vida, poderá haver ocasiões em que você diz: eu devo seguir por esse caminho. Ah, mas esse caminho é mais difícil, por esse caminho eu terei dificuldades, por esse caminho talvez eu seja perseguido, eu não seja compreendida.
Mas a pergunta é: você quer seguir pelo caminho fácil e se perder para toda a eternidade? Ou seguir pelo caminho difícil e ganhar a vida eterna? Que São Gregório VII, que disse, repito: amei a justiça, odiei o pecado, odiei a iniquidade, por isso sofro, por isso morro no desterro. Que Ele interceda por nós, para que nós sigamos o seu exemplo na nossa vida particular. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.